Mais uma vez eu trago aqui para vocês a questão de tipo e antítipo. Pastor, o que é tipo e antítipo? O tipo é a degustação da profecia final, que é o antítipo. Ok? Qual que é a profecia final? Vamos supor, a profecia final é Jesus da cruz. Só que antes, no Antigo Testamento, Deus dava degustações do resultado final, que era Jesus da cruz. Então, aquele cordeiro que eles matavam para expiação dos pecados, os animais que eles matavam e colocavam nas quatro pontas do altar, era o tipo do sacrifício que Jesus mais tarde faria por nós, para expiação dos nossos pecados de uma vez por todas. Ok? As quatro pontas do altar, em que o sacerdote ia lá e espejava o sangue, representavam as quatro pontas da cruz, em que o sangue de Jesus seria derramado. Conseguiu entender? Então era o tipo daquilo que mais tarde Jesus faria por nós. A Bíblia está recheada disso, tá? Ao longo do período histórico. Por exemplo, o Isaac, que foi sendo entregue quando Deus pede para ele, lembra que Deus fala com Abraão, Abraão, dá o seu filho para mim, para fazer em sacrifício. E Deus se relaciona como se Isaac fosse o único filho de Abraão. Só que Isaac não era, o Abraão já tinha o Ismael. Só que o filho da promessa era o Isaac. E Deus então pede ele. Naquele momento, ao mesmo tempo que o Isaac era a tipologia de Cristo, só que ao mesmo tempo ele não era o sacrifício perfeito. Houve uma substituição. No momento que Isaac ia morrer, a representatividade que também Isaac também representa a nós naquela circunstância, aparece a providência de Deus para o sacrifício. Que aquele cordeiro que aparece lá amarrado nas árvores era a representação de Jesus mais tarde na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Conseguiu entender? Todo o tempo a Bíblia faz esse reflexo de tipos e antítipos revelados no Antigo Testamento. Jesus, ele cumpre a profecia e depois existe uma profecia para os últimos tempos. Só que Jesus não está mais aqui. A profecia agora é sobre outras pessoas. E você vai aprender isso hoje de uma vez por todas, vai ser algo incrível, eu tenho certeza. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá? Vamos comigo que hoje essa live vai ser impactante, esse estudo vai ser um mocotó, então prestem muita atenção. Pode parecer cansativo, porque vamos ler cirurgicamente textos para entendermos que aqui não tem achismo. Eu não trabalho com achismo, nós trabalhamos com textos bíblicos, cirúrgicos. Se prepare porque essa live será impactante para as nossas vidas. Amém? Vem comigo no Escatologia na Veia. Vamos lá? Vamos começar lendo no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 28, onde nós vamos começar a ler. Vamos entender a glória que Deus revelou através de Moisés. Amém? A glória de Moisés, o tema do início aqui, ok? Primeiro tema que nós vamos estudar. Vocês vão fazer uma construção até chegar na plenitude, que é o final, ok? Vamos lá? Vamos ver aqui. Êxodo 34, verso 28, diz o seguinte: Moisés ficou ali com Deus, quando Moisés sobe para o monte, né, para orar a Deus e receber a mensagem dele das tábuas dos 10 mandamentos. Uma havia sido quebrada, Moisés vai receber os mandamentos de Deus. Vamos lá? Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo não comeu e nem bebeu nada. Olha, então vamos lá. Moisés no Antigo Testamento. Ele ficou quanto tempo então com Deus lá no monte? 40 dias e 40 noites. Se preparando para algo. Ok? Escrevam aí. 40 dias e 40 noites Moisés ficou no monte com Deus. Ok? E ele diz o seguinte: ele escreveu as placas de pedra, as placas da aliança. Isto é, os 10 mandamentos. Então, a comparação de tudo o que aconteceu com Moisés lá no monte era para que Deus estabelecesse a aliança do Antigo Testamento. Ok? A aliança do Antigo Testamento que foi feita através da lei de Moisés entende os métodos que foram estabelecidos. Moisés teve que subir para o monte, teve que ficar em jejum durante 40 dias e 40 noites. Ele foi lá e recebeu a nova aliança de Deus através da atitude que ele tomou ali, de ficar esses 40 dias e 40 noites, que foi um método que Deus utilizou para trazer a revelação para ele. Amém? Vamos lá, continuando. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Guarde esses elementos. Resultado: Moisés fica 40 dias, 40 noites,
Resultado, recebe a nova aliança de Deus. Resultado disso, ele desce com o rosto resplandecente do monte. O rosto dele brilhava como luz. Resplandecia a glória de Deus sobre a vida de Moisés. Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos lá. Verso 30. Arão e todo o povo ficava com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. O rosto de Moisés resplandecia uma grande glória quando ele desceu do monte trazendo a nova aliança. Porém, Moisés o chamou Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Gravem esses elementos porque são elementos proféticos, de acordo com a palavra. Deus não escreve nada na palavra por acaso. Vamos entender isso aqui. Olha os elementos então. 40 dias de jejum. 40 dias de jejum de Moisés, 40 noites, né? Ele desce então com a aliança de Deus e através disso, o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que cobrir o rosto com um véu. Cobrir o rosto com um véu. Todo mundo entendeu isso aqui? Olha aí, eu escrevi aí pra vocês, olha aí. Ele ficou então 40 dias de jejum. Ele traz a aliança de Deus para o povo, que era como o povo permaneceria sendo povo de Deus e salvo, respeitando as leis de Deus. E por conta disso, da glória que estava sobre o rosto dele, ele cobria o seu rosto com véu. Ok? Vamos lá, continuando. Grava esses elementos. Continuando. Sempre que ele entrava na tenda de Deus, que era o tabernáculo da época sagrada, para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus havia mandado. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria o rosto de novo com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Muitos não sabem, mas uma grande característica de Moisés é que Moisés, basicamente, por conta da glória de Deus sobre a vida dele, ele vivia com o rosto coberto. Várias vezes, quando ele falava com Deus, quando estava no momento de entrar na presença de Deus, Moisés tinha que cobrir o rosto depois, por conta da glória que estava no rosto dele, por conta da luz que estava no rosto dele. Estão comigo nessa noite, entendendo isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos lá. Agora nós vamos lá para quando Jesus sofreu a tentação no deserto, ok? Depois do batismo de Jesus, lembra disso? Vem comigo aqui no livro de Mateus, capítulo 4. Verso 1 diz assim. Depois que Jesus foi batizado, lembra que Jesus foi batizado no capítulo 3? No capítulo 4 diz assim. Então o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. E quanto tempo Jesus foi tentado pelo diabo? Depois de passar 40 dias, 40 noites sem comer nada, Jesus estava com fome. Aleluia! O mesmo período que Moisés ficou no monte com Deus, conversando para trazer a aliança do Antigo Testamento, Jesus, após o teu batismo, o início do teu ministério, Jesus fez a mesma coisa em tentação agora. Estão comigo nessa noite ou não entendendo? Porque, na verdade, Jesus ele está fazendo o reflexo do que Moisés fez no passado. Porque Jesus é a plenitude da lei do passado. Jesus veio trazer a plenitude de tudo. Por isso que os requisitos, ele fez os mesmos métodos para trazer uma nova aliança. Aleluia. Aleluia. Estão comigo nessa noite? Verso 3 é o seguinte. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pernas se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O único interessado com que você não leia a Bíblia, com que você não medite na palavra, com que você não se baseie na palavra é o diabo. Porque se você não se basear na palavra, você será tentado e você irá contra a vontade de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender isso. Aleluia.
Quantos crentes, a maioria da igreja, para ser uma igreja restaurada, para ser uma igreja que será arrebatada, ela tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus, porque o próprio Jesus é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus é o verbo, de acordo com João. João diz, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Tudo que foi feito por meio dele, nada que se fez sem ele. O próprio verbo é Jesus. E quem não se relaciona com a palavra, meu filho, eu sinto muito em dizer, você nunca teve relacionamento com Cristo. Estão comigo nessa noite? Estão comigo nessa noite ou não? Vamos lá. Foco aqui, vamos lá. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que você nunca tropece em nenhuma pedra. O diabo queria que Jesus se matasse. Porque se Jesus pulasse do pináculo do templo, ele não ia ser carregado por anjo, ele ia morrer. Não da forma que Deus estabeleceu. Então você percebe que desde o início do ministério de Jesus, o diabo estava tentando atrapalhar o plano de Deus, achando que se matasse Jesus, ele iria atrapalhar, ele iria acabar com o plano de Deus. Estão comigo ou não? Hã? O diabo, ele sempre acha que está no controle de tudo, mas ele não entende que, na verdade, quem está no controle é Deus. E mesmo que pareça que Deus perdeu o controle, como na crucificação, que o diabo achou, agora conseguimos, matamos ele. Na verdade, ele estava levando Jesus para o centro do propósito de Deus. Aleluia. Estão comigo ou não, nessa noite? Por isso que o diabo sopra na mente das pessoas com depressão para que ela tire a própria vida, para que ela se mate. Porque geralmente aqueles que o diabo coloca depressão é porque são pessoas que são muitos escolhidas por Deus, que Deus tem um grande propósito na vida dela. Por isso que eles querem acabar com essas vidas. Estão comigo ou não? Escute isso aqui que eu vou dizer pra você. Se em algum momento da tua história você já teve depressão, você já ficou depressivo, era uma luta espiritual sobre a tua vida. Se em algum momento da tua história você pensou tirar a sua vida, meu irmão, eu tô aqui nessa noite pra te dizer uma palavra de Deus, que você é um escolhido de Deus. O diabo sabe disso, ele acredita nisso, por isso ele tenta acabar com a tua vida todo o tempo, porque ele sabe que nas mãos do Senhor você será uma bomba nuclear poderosa nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia! Por isso que ele tenta destruir. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele cita, perceba que Jesus nunca tinha falado, Jesus não tinha nem começado o ministério dele ainda. E o diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Ele queria que Jesus provasse de alguma forma, que Jesus expusesse a sua forma divina de alguma forma. Assim ele faz comigo, com a sua vida, meu filho. Todo o tempo te instigando, te provocando, aguçando o seu orgulho para que você tome decisões que na verdade vai trazer uma grande calamidade para a sua própria vida, porque ele sabe o grande propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Mas hoje esse espírito de engano, essa escama cai dos nossos olhos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus responde o seguinte: também está escrito, diabo, porque Jesus se baseava na palavra. Também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Por isso que os seus fundamentos devem ser a Bíblia. Pastor, como que eu resisto ao diabo? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, se fortificando com Deus, em oração, em jejum, buscando ao Senhor, trabalhando para Ele. Assim você foge das tentações. Aleluia. Estão comigo nessa noite ou não? Estão entendendo isso aqui nessa noite? Verso 8 diz o seguinte: novamente transportou o diabo no monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E essa guerra espiritual existe até os dias de hoje. Olha para Hollywood. Olha para os satanistas. Olha para estes homens que adoram o diabo nos dias de hoje, porque fizeram um pacto com ele. Hã?
Como que eles, agora fazendo discurso contra conservadores? Porque para a fama que eles alcançaram, eles fizeram um pacto com o diabo. Eles venderam a sua alma. Eles adoraram o diabo, por isso que eles são anti. Tudo que se chama Deus, eles são anti. Anticristão, antifamília, antipatriarcado. Por quê? Porque eles venderam as suas almas para o diabo. Em troca da fama, em troca da riqueza que tem. Eu tô trazendo luz para você daquilo que nós entendemos do mundo espiritual, amém? Hoje é uma live impactante nessa noite. Por isso que eu disse para vocês, só fica nessa live se tiver disposto a obedecer. Porque eu tô te revelando coisas do mundo espiritual. Ok? Estão comigo ou não? Nessa noite. A maioria desses artistas de Hollywood, artistas, cantores, até no Brasil, em todos os lugares do mundo, que são antifamília, anticristão, anti-Deus, antipatriarcado, eles venderam a sua alma para o diabo. Eles estão dando uma resposta, porque a resposta deles está no contrato que eles assinaram com o diabo, para alcançar a fama que tem, para ter a riqueza que tem. Estão comigo ou não, nessa noite, entendendo isso aqui? A mesma proposta. Essas pessoas seriam pessoas muito usadas por Deus, só que o diabo fez proposta para elas. O diabo comprou a alma delas pela fama, pelo dinheiro, pela riqueza. Por isso que às vezes você se decepciona. Você até gosta de um cantor, até gosta de um determinado artista, você o admira, você fala, uau, tal, que artista incrível, que não sei o quê. Quando você vai ver a ideologia dele, você fala, não acredito que ele está falando isso. Eu não acredito que ele está apoiando isso. Eu não acredito que ele está apoiando o aborto. Eu não acredito que ele está apoiando a agenda globalista, a agenda LGBT. Eu não acredito que ele está contra conservadores, que ele está contra o patriarcado. Por quê? Porque ele vendeu a alma dele e ele tem que dar essa resposta no mundo espiritual. Estão comigo ou não? Entendendo isso aqui? A Bíblia sempre nos revelou essas coisas, irmãos. É simples assim. Por isso que você não deve ser levado pela ideologia de determinada pessoa que você admira. Você deve ser levado pela palavra de Deus. Você deve ser levado pela Bíblia, pela palavra. Porque senão você vai ser mais um que vai ser enganado porque está encantado por homens. Que no final vai te levar para longe de Deus, longe da palavra. O tanto de pessoa que eu conheço que se deixa levar porque fala assim, não, tal artista é a favor. Não, tal cantor favorito meu é a favor. Não, jornalista tal falou determinada coisa, por isso eu sou a favor. E essa pessoa não entende que ela está apoiando alguém que vendeu a sua alma para o diabo. E está indo na mesma ideologia daquelas pessoas que estão sendo influenciadas nesses últimos dias. Influenciando pessoas, ou seja, ela vende alma para ter fama e depois ela influencia determinadas pessoas. Ou seja, a pessoa que está sendo influenciada, ela não vendeu a alma dela. Porém, mas que entretanto ela está obedecendo a alguém que vendeu. Estão comigo nessa noite entendendo isso aqui? Estão conseguindo entender? Eu estou falando de coisas profundas. Eu falei pra vocês que essa live seria profunda. Todo mundo tá entendendo isso aqui ou não? Todo mundo tá entendendo isso aqui que eu tô dizendo essa noite? Vamos lá. Continuando. Então lhe disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles prestará culto, somente a eles servirá. Ok? A Bíblia diz então que naquele momento o diabo deixou, e eis que depois que Jesus então venceu a tentação, eis que anjos chegaram para servir Jesus. Ok? Viu aqui o tipo e antítipo acontecendo? Da mesma forma que Moisés ficou no monte, da mesma forma que Moisés ficou lá, 40 dias e 40 noites, Jesus também vem agora, através da tentação, passa o mesmo período. E ele vence a tentação do diabo resistindo. E depois ele é servido de uma forma abundante. Estão comigo ou não? Tudo que você renunciou na tua vida para servir Jesus, tudo que você renuncia ao diabo para servir automaticamente a Deus, porque você quer adorar ao Senhor, não esquenta que no momento oportuno Deus vai enviar anjos para servir você. Assim como Deus tem dito para nós estamos aqui pagando um alto preço, renunciando muita coisa para estar aqui com vocês, renunciando riqueza, renunciando prosperidade, renunciando diversas coisas para conseguir estar aqui pegando a palavra gratuitamente para vocês. Mas no momento oportuno Deus diz, se preparem porque vocês serão honrados por mim, diz o Senhor. Aleluia. Curta, compartilha essa live, pelo amor de Deus. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo.
Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. Pegaram isso aqui, ou seja, Moisés agora no monte jejuando 40 dias e 40 noites. Só que quando Moisés desce, ele desce com a sua face resplandecente. E então ele cobria a sua face com véu. Todo mundo se lembrou disso? Vem comigo no Escatologia na Veia. Pega a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Da mesma forma que Jesus agora foi tentado 40 dias e 40 noites, Moisés no monte também 40 dias e 40 noites para trazer aliança, Jesus agora passando pela mesma coisa para trazer a nova aliança. Quando chega no capítulo 17 de Mateus, vem comigo para você ver o que acontece. A transfiguração de Jesus. Mateus, capítulo 17, verso 1, vem comigo. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Da mesma forma que Moisés estava no monte Sinai, que ele foi receber a aliança de Deus do Antigo Testamento, Jesus agora subindo também num alto monte. Olha o que acontece. Levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Aleluia. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aleluia. Então comigo, vocês acham essas coisas coincidência, irmão? Isso é proposital. Deus estava mostrando que a glória da antiga aliança estava sendo transferida para Jesus, para trazer a nova aliança de Deus. Aleluia. 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 Oh my God. Vocês estão comigo nessa noite ou não? E eis que lhes apareceram. Oh my God. Agora você está entendendo por que o Moisés e o porquê que o Elias apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. Estava havendo uma transfusão de unção. Estava havendo uma transfusão de aliança. Porque Moisés veio trazer a antiga aliança. E agora Jesus estava responsável por nos trazer a nova aliança de Deus para com os homens através do seu sangue na cruz. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite, pelo amor de Deus, irmãos? Vocês estão comigo nessa noite? O pessoal está perguntando, pastor, por que não tem superchat? Porque fomos desmonetizados, meus filhos, por conta dessa palavra que nós trazemos. Única opção de agora de nos ajudar é com e-mail, amém? Aleluia! Estão conosco nessa noite em nome de Jesus, entendeu? Hoje Deus tira escamas dos olhos de vocês para entender o profético de uma forma profunda, irmãos. Aleluia! Vamos lá! Vem comigo no Escatologia na Veia. Você só vê aqui, amém, irmão? Essas coisas só vê aqui. Isso aqui é tudo revelação. É tudo muito profético, é muito profundo. É porque fomos chamados para isso por Deus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Muito bom estarmos aqui, Senhor. Queres que façamos 3 tabernáculos? Um para ti, um para Moisés e outro para Elias? Perceba que Moisés e Elias era algo real que eles estavam ali. Jesus não estava tendo uma visão, não. Eles estavam ali presentes com Jesus, ok? Jesus transfigurado em corpo de glória, aleluia. Porque da mesma forma que Moisés esteve no monte, agora estava havendo uma transfusão para que Jesus cumprisse a nova aliança que Deus estabeleceria com os homens. Aleluia. E ele diz, então Pedro estava falando quando Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Aleluia. Deus estava testificando através da glória. E a mandar a sé. E a bandura bracantarabaxê. E a mantiura bracantarabá. E a mandar a sé. Eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Deus estava revelando através da glória, testificando a mensagem de Jesus.
testificando para que Jesus veio, que ele era o seu filho. E o que testificava era a glória dele. Aleluia, aleluia. Naquele momento soou uma voz dizendo: este é o meu filho, a quem me dá muita alegria. Ouve o que ele diz. A glória representa a testificação da mensagem profética, a qual Jesus vinha trazer. Deus testificava, e Deus falou para mim, irmãos, chegou o momento dele testificar na terra a vontade dele sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Se preparem, pois o momento da preparação da igreja para o arrebatamento chegou. E a mandar a sé. Deus vai testificar ao seu povo a retirada da igreja antes da grande tribulação. Aleluia. Aleluia, essa mensagem vai servir para preparação para tudo que Deus vai fazer nesses dias, irmãos. Se prepare, igreja, aleluia, aleluia. Vem comigo, eu preciso me controlar, porque eu preciso entregar essa mensagem para vocês essa noite. Aleluia, vamos lá. Verso 6, os discípulos ouviram, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor, grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenham medo. E eles olhando em volta, e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu a seguinte ordem: não conte para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Vamos lá. Todo mundo entendeu isso aqui que aconteceu? Da mesma forma que aconteceu com Moisés para trazer a antiga aliança. Moisés sobe para o monte 40 dias e 40 noites. Ele desce com a aliança transfigurado. A mesma coisa agora está acontecendo com Jesus na sua tentação no deserto. Depois Jesus, no capítulo 17 de Mateus, ele sobe para o monte também, ele é transfigurado e Moisés está lá presente. Porque ele estava trazendo a revelação da nova aliança e da testificação da mensagem que Jesus estava trazendo como Filho de Deus. Aleluia. E aí a Bíblia diz o seguinte, vem comigo no Escatologia na Veia. Perceba que o motivo de tudo, da testificação, era a glória, era a luz que resplandecia. Amém? Vamos lá. Escrevam isso daqui, vamos lá. A testificação era a glória. O que o povo via Moisés e obedeceram a Moisés, a mensagem de Moisés, as leis que Moisés trouxe, era porque Deus falava com Moisés. Deus estava testificando para o povo que a glória dele estava sobre Moisés. Estão comigo nessa noite ou não? Aleluia. A mesma coisa agora acontecendo com Jesus. A glória de Deus sobre a face de Jesus. Ele transfigurado. E agora ele vem falar a respeito dessa luz, a respeito dessa glória. O próprio Jesus veio nos ensinar a respeito da luz, a respeito da glória. E o que hoje isso representa em nós. Ok? Vem comigo. Aleluia. Pega sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 8, verso 16. Lucas, capítulo 8, verso 16, ele diz o seguinte. Quando ele está falando a respeito da luz. Olha o que ele diz. Presta atenção. Jesus continuou. Presta atenção nisso aqui. Ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Aleluia. Oh my God. Pois tudo o que está escondido será descoberto. E tudo que está em segredo será conhecido. Para isso que serve a luz. Aleluia. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Porque quem tem, receberá mais. Mas quem não tem,
até o que pensa que tem lhe será tirado. Aleluia. E hoje eu trago uma mensagem profética para vocês aqui, através dessa mensagem. Quando Jesus está citando, falando a respeito dele mesmo, sendo a luz, quando ele está dizendo que a luz é colocada no lugar mais alto para que todos enxerguem, porque a luz não deve ser escondida. Aleluia. Aleluia. Enquanto muitos diziam para Jesus, Jesus se esconde. Jesus corre. Jesus não vai para Jerusalém não. Você vai morrer. A cruz, irmãos, representava o lugar mais alto em que estava sendo posta a glória de Deus. Aleluia. E a mandara sé. E a banchurabracantaraba. E a mandara sé. Aquela cruz representava o local mais alto da entrega de Jesus por nós. Porque foi lá na cruz, aleluia. Foi lá na cruz em que a luz venceu as trevas. Foi lá na cruz em que a luz do mundo venceu o pecado. Não foi fugindo, mas foi resplandecendo a cruz, resplandecendo a sua luz. Aleluia. Enquanto o diabo está dizendo para todo mundo, corre, se esconde, o mal está aí, vai para o mato, vai para o condomínio, vai se esconder. Não, meu irmão. Jesus está dizendo, resplandeçam a luz que eu coloquei sobre vocês, diz o Senhor. Aleluia. Pois tudo que está em segredo vai ser revelado nesses últimos dias. Presta atenção nisso aqui. Porque Deus me disse o seguinte: aquele que está fazendo a vontade de Deus nesses últimos dias, se prepara para receber mais do que já tem. Mas aqueles que se acham que têm, aqueles que acham que têm, aqueles que enganam o povo de Deus, os lobos, se preparem, porque até aquilo que eles pensam que têm, lhes serão tirados. Aleluia. Estão comigo até aqui? Jesus falando a respeito da luz. E ele disse, ó, cuidado com o que vocês ouvem. Presta atenção nisso aqui, porque eu estou aqui como profeta nessa noite. Quando Jesus está falando a respeito da luz, ele está dizendo, tomem cuidado e vejam como vocês estão ouvindo. Porque nem tudo que vocês ouvem é de Deus. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo mundo que está por aí com uma Bíblia na mão falando de Deus está enviado por Deus. Aleluia. E ele diz, cuidado com o que vocês ouvem. E prestem atenção, porque aquele que tem vai ser dado mais. Mas aquele que acha que tem, que pensa que tem, até o que tem vai ser tirado dele. Por isso não estranhem quando essas coisas acontecerem. Vamos lá. Agora nós vamos ver de novo a transfiguração de Jesus de novo, só que agora em outro livro. Nós vimos em Mateus 17. Agora nós vamos para o livro de Lucas 9. O mesmo contexto agora no ponto de vista de Lucas. Olha o que Lucas viu. Vem comigo no Escatologia na Veia. Ele diz o seguinte: mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu no monte para orar. Enquanto ele orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falaram com Jesus, olha a revelação, que Moisés e que Elias veio trazer para Jesus. Quem trouxe foi Moisés. Muitos não entendem o porquê que Jesus
Lá no Getsemane, ele está transfigurando, ele está ali suando gotas de sangue. Porque antes o Moisés e o Elias havia trazido uma revelação para ele. E qual foi a revelação? Eles falaram com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer por Jerusalém. Quem trouxe a revelação da morte de Jesus para ele foi o Moisés e foi o Elias. Aleluia. Assim como a antiga aliança, através da lei, antes para expiação era através de sacrifício de animal. O Moisés agora veio trazer para Jesus e dizer para ele: Jesus, naquele Antigo Testamento eram animais, só que agora o sacrifício perfeito será você. Aleluia, aleluia. Estão comigo nessa noite ou não, entendendo isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus? Assim como Moisés trouxe a antiga aliança com muita glória, no mesmo momento que Jesus recebe a revelação da nova aliança, que era através do seu sacrifício na cruz, o rosto deles também resplandeceu, porque era a representatividade da testificação de que a nova aliança havia chegado. Aleluia! Estão comigo nessa noite ou não, entendendo isso aqui, irmãos? Irmão, pelo amor de Deus, compartilha essa live, porque isso aqui é revelação. Você não vai ver isso aqui em lugar nenhum. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Aleluia, aleluia. Estão comigo nessa noite? Neste momento da transfiguração que Mateus não cita, mas Lucas cita, aquilo que o Moisés veio trazer como revelação para Jesus, que foi a morte dele. E que a morte dele serviria para salvar o povo de Deus. Aleluia. E ele continua dizendo no verso 32, Pedro e os companheiros que estavam dormindo profundamente, mas acordaram, viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar barracas, que é o tabernáculo, como representação do Antigo Testamento. Quando Deus tabernaculava com os homens lá, através de Moisés na tenda. Uma para o Senhor, outra para Moisés e Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E a nuvem veio com uma voz que disse: Este é o meu filho escolhido. Escutem o que ele diz. Aí Jesus começa a trazer a revelação para os apóstolos depois. Falando a respeito da sua morte, falando a respeito da sua ressurreição. Porque Jesus, ele falava, e depois ele vem trazendo uma revelação mais profunda de como ele morreria. Ok? Ele saberia que ele ia ser entregue, mas eles não sabiam como ele ia morrer. Aí Moisés trouxe a revelação. Por isso que no Getsemane, quando eles vêm agora para prender Jesus, e o Pedro vai cortar a orelha do Malcolm, Jesus fala para Pedro: não, Pedro, calma. Jesus, naquele momento, ele se entrega propositalmente, porque ele sabia que era daquela forma que ele deveria morrer. Por isso que quando Pilatos chega em Jesus e diz: você não sabe que eu tenho o poder de salvar? Eu tenho o poder de te livrar ou de te prender? Jesus fala: se o poder não fosse lhe dado do alto, você não teria poder nenhum. Se eu orar agora, Deus me manda legiões de anjos para me salvar. Por isso que Jesus permitiu ser preso. Por isso que Jesus permitiu ser entregue, porque havia uma revelação do Moisés para ele, que era daquela forma que ele deveria morrer, e isso depois ia perpetuar até os dias de hoje para a remissão dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Estão comigo nessa noite entendendo a profundidade disso daqui, irmãos? Verso 36. Quando a voz parou de dizer: esse é o meu filho, acreditem no que ele diz. E Jesus estava trazendo a nova aliança. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados naquela ocasião, não disseram nada a ninguém sobre isso.
o que tinham visto. E aí, Jesus agora vem nos trazer a revelação daquilo que hoje representa a luz do corpo. Presta atenção nisso aqui. Aquilo que hoje representa a glória de Deus, que transfigurou através de Jesus, Jesus traz para nós essa revelação. Vem comigo no Escatologia na Veia, livro de Lucas, capítulo 11, verso 33. Eu tô aqui, irmão, você não tem noção a guerra espiritual que tá tendo aqui por causa dessa palavra. Eu tô aqui esgotado, ok? Eu tô aqui esgotado da minha força. Vamos lá que eu vou terminar essa palavra, em nome de Jesus. Vamos lá. A luz do corpo. Vem comigo no Escatologia na Veia, capítulo 11, livro de Lucas. Jesus diz o seguinte: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo do cesto. Jesus, quando ele vai para o Monte da Transfiguração, era Deus acendendo a lamparina. E Jesus não podia mais se esconder depois daquilo ali. Estão conseguindo entender? Por isso que Jesus ele não foge mais. Todo o tempo eles tentavam prender Jesus. A Bíblia diz que Jesus mudava, Jesus saía, porque não era o tempo, Jesus estava ali. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, Jesus não fugia mais, porque a lamparina não podia mais ser escondida. Ela estava sendo acesa para ser exposta. Aleluia. E aí ele diz, ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrem na casa possam enxergar tudo bem. A partir daquele momento, Jesus estava estabelecendo como seria o estabelecimento da nova aliança. E queria cair escamas dos olhos das pessoas para entender o Messias, para entender a salvação. Porque ele foi a lamparina que foi posta no lugar mais alto. Aleluia. Estão comigo ou não? E ele continua dizendo: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês forem bons, todo o corpo de vocês fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, todo o corpo vai ficar em escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não seja uma escuridão. Pois, se o corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver na escuridão, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Jesus está nos mostrando um método da glória dos últimos dias da igreja. A igreja não pode andar em maldade. A igreja deve ser santa. A igreja deve resplandecer a luz de Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Então Moisés recebe a aliança, resplandece. Jesus recebe a nova aliança, resplandece. E agora, a responsabilidade de Jesus, que está sobre eu e sobre você. Vem comigo no Escatologia na Veia. Olha o que Jesus diz para mim e para você. Vocês, aleluia, 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 aleluia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. Nós, a igreja de Deus, fomos construídos no monte Gólgota. Aleluia. Quando Jesus morre por nós naquela cruz. Aleluia. Aleluia. E você não pode se esconder. Não pode esconder a glória da igreja. Aleluia. Aleluia. Oh my God. Oh my God. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar mais próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês, Oídia, Juarez, Marisa, Dirce, Ingrid, Gilmara, Didi, Renata, aleluia, Pastor Marcelo, aleluia, aleluia, Ocida, Renata, Paulo, Vera,
assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que fazem e louvem a Deus, o Pai de vocês que estais nos céus. A igreja não foi chamada para se esconder, para correr, para fugir. Não, irmãos, a igreja foi chamada para ser a luz desse mundo. Nós somos os responsáveis por carregar o evangelho. Por isso que naquela cruz, quando Moisés no passado vinha a glória de Deus sobre ele, Moisés ele cobria com véu no tabernáculo, no Santo dos Santos, aleluia. A Arca da Aliança, que era onde descia a glória de Deus, estava coberta por um véu. Oh my God! Mas no momento que Jesus está sendo entregue e colocado no lugar mais alto como lamparina, naquela cruz, quando ele dá o último suspiro de vida, ele diz: está consumado. E o véu que cobria a glória de Deus foi rasgado de alto a baixo. E agora essa glória está sobre você. Essa glória está sobre a igreja. Por isso Jesus disse: se posicionem, brilhem como a luz desse mundo, larguem a corrupção, evitem o pecado, se posicione como a igreja gloriosa que será retirado dessa terra. Assim diz o Senhor. E a partir de agora eu libero a minha glória sobre a minha igreja, diz o Senhor. Pois o tempo do avivamento chegou. Vão e resplandeçam a minha glória, diz o Senhor nessa noite para toda a igreja, em nome de Jesus. E eu vos deixo a minha paz, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Conexão Profética, hoje às 20 horas. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Por isso que a glória do Antigo Testamento foi resplandecida através de Jesus na cruz, e hoje está sobre a igreja, que não foi chamada para fugir, que não foi chamado para correr, que não foi chamado para se esconder. Não, meu irmão, você foi chamado para brilhar. Aleluia. Por isso que aquele que tem lhe será dado mais, mas aquele que pensa que tem, até o que acha que tem, lhe será tirado, diz o Senhor. Se preparem para brilhar como nunca antes. Aleluia, aleluia. Se preparem para resplandecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Se conecte no céu nessa noite, pelo amor de Deus, para você receber essa glória que está sobre este lugar aqui, em nome de Jesus. Pai, Senhor, nessa noite eu entreguei a sua mensagem. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, Senhor. Nós temos renunciado tudo para viver, Senhor, para Ti. Pai, que neste momento, através da sua palavra, como testificação da sua palavra, Senhor, testificação do profético, testificação da mensagem, não de nós mesmos, não de achismos, mas da tua palavra, Senhor. Que nessa noite o Senhor enche a tua igreja da tua glória, enche a tua igreja dos dons espirituais,
Que a sua glória resplandeça sobre eles, pois são a luz do mundo. Enquanto estivermos aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Por isso que eles vão e gerem frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja. Que os dons espirituais estejam sobre eles. Que a cura do Espírito Santo esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Derrama sobre eles a tua glória. Irmãos, começa a falar em línguas aí, você que fala em línguas. Começa a falar em outras línguas aí, em nome de Jesus. E a mandar a sé. Pois nessa noite Jesus te enche da glória dele. Pastor, eu ainda não falo em línguas. Começa a dar glória sem parar, sem parar. Começa a falar glória, 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 glória. E a mandar a sé. E a bandura abracantarabachê. E o decobre abracantarabá. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios da glória de Deus. Recebam dons espirituais. Sejam curados essa noite. Que as enfermidades se vão. Pois daquela cruz, a lamparina acendeu. Sobre as pisaduras nós fomos sarados. Sejam curados essa noite. Sejam restaurados essa noite. Em nome de Jesus, resplandeçam a glória de Cristo. Que os dons espirituais estejam sobre vós. Dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, dom de cura, dom de maravilhas, dom da ciência, dom de maravilhas, e a mandar a sé, dom de discernimento de espírito, e a bandar a sé, e ande cantarabá, sobre o de bandar a kelwi, e a mandar a sé. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, cheios do Senhor, cheios em nome de Jesus, cheios em nome de Jesus. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia. Aleluia. 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 Glória a teu nome, Jesus. Choriande cantaraba. E a mandar a sé. E o decobir abra cantarabashi. E a mandar a sé. Aleluia. 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 Se preparem para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio a partir de agora. Se preparem para isso. Sejam cheios da glória de Deus. Aleluia. Você que quer se batizar, você que quer aceitar Jesus, entre em contato conosco enquanto é tempo. Se preparem em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em breve estamos de volta com muito mais escatologia, se assim Deus permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja. O Espírito da noiva diz: vem. Aquele que ouça, diga: vem. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nosso objetivo é eu e você no céu. Não sejam respigas. Foquem na promessa e não no processo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maranata.
Fui, fiquem com Deus, em nome de Jesus.